dia. A gente já estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Falando do movimento que a gente está gerando a partir dos nossos encontros às quintas-feiras, nesse horário, 9h30 da manhã. Tem sido muito gratificante, uma troca assim, de informação e de energia, de movimento, de experiências, de vivências, né? Muito gratificante. A gente tem encontrado, né, pessoas do Brasil inteiro, até de fora. Teve uma live que participou uma pessoa de Angola. Então, um movimento muito legal que a gente tem feito e cada vez mais expansivo. E nesse movimento a gente tem se encontrado, né? Se reencontrado, se encontrado, não sei, né, Gabriela? Com certeza, reencontrado, né, Aninha? Porque a sensação é essa, assim, algumas pessoas que eu tenho encontrado agora, nesse momento de quarentena, que está proporcionando isso tudo para a gente, né? A sensação que eu tenho é essa, que eu tenho reencontrado pessoas, né? Exatamente. E nesse movimento, a gente criou o espaço para estar trazendo informação para as pessoas sobre esse universo quântico, energético, né, que muitas pessoas nem conhecem, nunca ouviram falar, não tem um contato mais próximo com isso. E a gente começou a falar um pouco mais sobre isso para trazer isso para o universo, principalmente do autismo, né, que foi a partir daí que a gente começou, que foi um movimento no mês de abril, né, do Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo. A partir dali que começou o movimento, mas a gente quer expandir isso muito mais, né? E a ideia foi na semana retrasada, Gabriela, que a gente fez o curso, né? Já nem sei mais. A gente fez um curso de terapia multidimensional, eu e a Gabriela, foi onde eu conheci a Gabriela. E nesse movimento a gente começou a conversar sobre o que a gente poderia fazer a partir daí. Aí eu convidei a Gabriela para a gente falar um pouquinho sobre a terapia multidimensional, falar sobre a vida dela, né? A experiência dela, que é muito linda, muito rica, e compartilhar com a gente, né? E na semana passada veio muito forte para mim, assim, a questão de que esse espaço que a gente está criando, a gente pode ampliá-lo não só para informações, mas para as trocas, né? As pessoas que estão chegando aqui, tem a Alessandra, tem a Raviele, tem a Nanda, tem a... Ih, olha só quem veio participar aqui, ó. A Lenita. Ai, meu Deus! A Lenita, a Gabi, que está chegando agora, a Anne. Nossa, tanta gente com tantas ferramentas lindas aí, né? E também eu percebi no dia que eu fui fazer a entrevista com a Lenita, que o Vinícius, ele estava com febre, ele não estava muito legal. Aí eu falei com a Anne assim, Anne, se por um acaso... O Vinícius estava dormindo, não tinha nem acordado. Aí eu falei assim, se por acaso o Vinícius acordar, você segura as pontas lá com a Lenita e a gente, e a gente continua, né? E aí, a Anne chegou e falou assim, Ana Paula, eu vou enviar a energia do presente para o Vinícius. Eu falei, opa, gratidão. Aí eu comentei com a Lenita também, eu falei, Lenita, olha só, se acontecer alguma coisa eu sumir, você não estranha não, a Anne vai assumir e tá tudo tranquilo, né? Porque eu fiquei preocupada dele acordar e como ele não estava bem, né, para dar uma assistência para ele. Aí a Lenita chegou e falou para mim assim, você tem fundamento? Eu falei, fiz. Eu falei, você já fez a memória celular com ele? Eu falei, cara, não, vou fazer.
E assim, é muito legal essa troca e a gente perceber que a gente pode estar e ser contribuição umas para as outras, sabe? E opa, vai lá, Vi. E que a gente pode ser mais contribuição, né? Que a gente pode se colocar, né, disponível para tá trocando umas com as outras, para estar facilitando algum movimento, algum momento, né, do outro, que nós temos altos e baixos, né? Nem sempre a gente tá tudo ótimo, tudo lindo, maravilhoso, a gente sabe, né, a gente escolhe facilidade, alegria e glória, mas nem sempre a gente está nesse momento. Né? E como que é legal a gente ter com quem trocar, com quem a gente trocar essas experiências, essas vivências. Uma identificação, né, Aninha? A gente se identificar com o outro, que o outro vai nos passar a sua vivência, que aquilo vai fazer sentido pra gente, vai tocar na gente, né? E vai ser colaboração no dia a dia da gente, né? Isso, entrar nessa ressonância mesmo e de verdade criar essa egrégora, né, de engajamento, de trocas, de vivências e botar essas ferramentas realmente à disposição das pessoas, mesmo quem não tenha um curso, alguma coisa, mas a gente sabe que nós temos nas nossas mãos ferramentas muito simples e muito poderosas, né? Simplesmente o mantra de Axis, se você estiver disposto a falar todos os dias o mantra de Axis, isso já movimenta uma energia, já trabalha na gente energeticamente muita coisa. E que pode movimentar, né, muitas vezes, tirar a pessoa de um lugar de dor, de sofrimento, de tristeza ou de qualquer coisa assim. Então, a gente de verdade compartilhar essas ferramentas e criar esse espaço. Então, assim, o convite hoje inicial é para que a gente amplie esse espaço que a gente criou, que é da magia do autismo, primeiro para disponibilizar para todas as famílias, para todas as pessoas que queiram vivenciar isso de alguma forma e para a gente poder trocar, a gente se colocar à disposição, falar assim, olha, eu sou terapeuta, assim, eu tenho essas ferramentas, essas, quem quiser trocar e a gente movimentar essa energia. A Nanda falou dos quânticos, só dela ter falado dos quânticos, o Ian já veio, já propôs um curso, né, para trazer mais informação ainda para a gente. Né? Então, quanto que a gente ainda pode ser de contribuição umas para as outras, né? Então, acho que a gente tem infinitas possibilidades aí de ser contribuição. E aí, hoje, a gente veio escutar a Gabriela. Vou falar rapidinho, Ana. Você falando de Axis, realmente é incrível. O corpo do Rafael, ele ama um MTV SS. Então, assim, ele recebe muito bem. As barras ele acaba resistindo um pouco. Mas se eu realizar o MTV antes, ele recebe assim de uma forma muito sutil, muito tranquila. E isso ajuda muito ele. A questão do presente eu faço para ele dormir todo dia. E ele dorme muito bem, e ele dorme muito rápido com o presente. É incrível mesmo essa ferramenta. A energia do presente é legal porque é uma ferramenta que a gente pode mandar à distância. Nesse momento, né? É um momento que a gente está no isolamento social. Então, assim, a ferramenta também que a gente recebeu agora, eu e a Gabriela, da terapia multidimensional, também é uma ferramenta que pode ser utilizada à distância. Então, assim, a gente está expandindo, né, as nossas possibilidades também de ser contribuição. Então, que a gente possa colocar essas ferramentas realmente em uso, né? Eu tô finalizando na próxima semana o biomagnetismo e ele também pode fazer à distância com uma antena, utilizar a antena. E no caso do autista, ele é incrível, até por a questão dos patógenos, né? Intoxicação. E na próxima semana, provavelmente, eu já... Isso, hoje às 3, às 15, que eu tenho que eu te falei, uma reunião, né? Vai ser com a minha professora e eu vou falar de alguns protocolos também para o autismo, entendeu? Show. Então, e você sabe que eu fiz o curso de biomagnetismo online à distância e nunca utilizei. Olha que vergonha. Aí, quando eu vi... E ele é ótimo.
Ele é fantástico. E aí, quando eu vi esse movimento todo, né, com relação ao biomagnetismo, e de uma forma muito leve, porque, na verdade, o pessoal da integrativa, né, desmistificou essa coisa, né, transformou de uma forma muito mais leve, muito mais fácil de ser utilizada. E aí eu falei assim, cara, eu vou. Ontem eu ouvi também a live E aí, é da incrível. Thaisa. E aí eu falei Esses assim, cara, eu tô dias, com uma ferramenta na mão e não tô usando, né? nossa, esses dias ele estava agitado, bem agitado. Na verdade, eles pegam todo esse clima dessa energia que acaba ficando denso até por nós, né? Sim, E sim. ele, logo que encontrei, coloquei os pares, parou, ficou tranquilo, a agitação parou Vamos e foi trocar incrível. muito, Nanda. Eu incorporei as mãozinhas, Aline. Aline, E quando na você live falando dela, do ela falou seu, assim, quando concordar, faz assim com as mãozinhas. Aí agora eu tô, ó. você falando do seu filho, tal, que não estava bem, aí eu estava aqui pensando, uau, pegar os pontos Renatinha do lá. Bill. A Lê Sim. fez, a Lê de Goiânia que estava na palestra, lembra Sim, que conversei com ela ela ontem fez também. e ela falou que está hiper feliz, que o filho dela está correspondendo muito bem a Bill também. Que E fiquei muito delícia. feliz. Então é isso, gente. Vamos colocar essas ferramentas aí, vamos praticar. A gente vai ter oportunidade para praticar, para ver o resultado nas outras crianças, né? Porque para cada um responde de uma forma diferente. Então, assim, nós hoje aqui estamos criando o nosso grupo de trocas. A gente só vai ver como é que a gente vai, né, atualizar isso nessa realidade, mas de verdade, assim, já foi criado, né? Na verdade, já vem nesse movimento, porque essa semana eu comecei a falar com todo mundo, já, né, já vim falando da ideia e a gente só vai realizar isso juntas. Vamos lá, Gabi? Agora eu vou fechar meu microfone, deixar você falar. Ai, bom dia, então, gente. Meu nome é Gabriela, eu sou do Rio Grande do Sul, tenho 28 anos. E bem, eu sou mãe da Valentina. A Valentina vai fazer 3 anos agora, dia 17 de junho. E como eu já havia conversado com a Ana Paula, né? A minha caminhada ela começou na faculdade de psicologia, onde eu não tinha nenhuma ferramenta quântica, nenhuma ferramenta espiritual, só que essas coisas mais energéticas, assim, digamos que começaram a me puxar, né? Eu via que o universo só da faculdade estava faltando algo, assim, na minha vivência. Eu dizia, ai, preciso de mais que isso. Não tá sendo suficiente. Aí foi quando eu encontrei, né, me deparei com o primeiro curso de Reiki Usui. E aí abriu aquele universo, assim, de possibilidades, né, com esse conhecimento. Isso lá em 2012, e de lá para cá, né, da faculdade, do Reiki, eu vim numa série de cursos nessa área quântica, holística, né? Eu adoro cristais, uma série de cursos assim nessa área. Foi quando veio a Valentina, veio a gravidez da Valentina, ela não foi planejada, foi uma gestação maravilhosa, tudo certo. E com 5 para 6 meses, claro que a gente já notava algumas coisas, algumas questõezinhas diferentes nela, na parte motora, assim, a Valentina não pegava as coisas, não brincava, não tinha atenção com certos objetos, mas ela nasceu de parto prematuro, de 36 semanas. Então, aquele acompanhamento todo mês com o pediatra, não, mãe, tudo certo, ela tá no tempo dela. E ok, para mim era tudo ok. Eu continuava estudando e conciliando a maternidade ali nesse inicial, né? Me descobrindo mãe também. Foi quando ela teve a primeira crise convulsiva. E aí começou todo aquele, nossa, o que está acontecendo, né? Aí a gente foi para a parte médica, exames clínicos,
uma série de buscas aí, neuropediatra, exames e mais exames, e nada. Valentina não tinha nada, aparentemente, clínico. Não aparecia nada. Então, eu digo, bom, vamos começar. Vamos fazer reiki, vamos fazer apometria, vamos fazer tudo que eu encontrava que me dizia assim, Gabriela, isso é bom. Vamos lá. Porque o que aconteceu? Quando ela teve a primeira crise convulsiva, ela não conseguia nem segurar o pescoço, ela ficou inteiramente molinha, ela perdeu todo o tônus muscular, né? Então, assim, e aí a gente começou com uma série de estimulações com ela, ela dava uma reagida, mas aquilo era muito sutil, né? E aí, quando eu comecei com essas terapias mais alternativas, acompanhando com as estimulações, a Valentina com 6 meses, ela ia todos os dias em fisioterapia ou estimulação precoce. Aí a própria estimuladora precoce dela me dizia assim, mãe, eu acho que tu tá exagerando. Todos os dias, o indicado nessa faixa etária de idade é 3 vezes na semana. E eu ficava muito naquela coisa, não, mas eu tenho que estimular ela, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha filha, eu tenho que ajudar ela de alguma forma, sabe? Era o meu modo de lidar com aquilo, buscar alternativas, sabe? E tanto que eu não parei, assim, para lidar comigo, com o que acontecia, assim. Eu fui parando com isso gradativamente, trabalhando comigo nas terapias conforme eu ia buscando para ela. Trabalhando essa parte em mim e todas as sensações que isso gerava em mim, enquanto eu buscava alternativas para ela. E aí foi muito lindo que a partir disso ela começou a reagir, a modificar, né? Teve toda uma questão de alimentar, porque ela mamava no peito, teve a introdução alimentar, foi bastante difícil. Todas aquelas mínimas fasezinhas de infância foi tudo atípico, né? Do que a gente espera e do que a gente se programa. E nós, enquanto mães, né, que nem a gente falou, eu e a Aninha, a gente não se programa para uma possível maternidade diferenciada. A gente espera o comum, o que conta nos livros, o que a gente vê aí numa mídia, né? Uma maternidade, vai ser assim, a criança vai ter essa e essa fase do desenvolvimento. E quando a gente se depara com algo totalmente diferente, uau, o que eu faço agora? Como eu lido com isso? Como eu lido com essa criança, né? Como eu faço para entender isso tudo que está acontecendo comigo? E aí que eu fui buscar essas ferramentas, né? E fui buscando cada vez mais, tanto ajuda com médicos especializados na área, quanto com a parte mais integrativa, holística. Hoje a Valentina vai fazer 3 anos, ela ainda não fala e não caminha, mas é um serzinho maravilhoso, encantador, que está cada dia aí evoluindo mais. E aí entra agora, esse último ano, as últimas ferramentas que eu adquiri, assim, que é o Barras de Axis, o Theta Healing e a terapia multidimensional, que vem colaborado com essa minha cura desse tempo, desse movimento que eu fiz até os 3 anos dela, de muita busca e de muita agonia, me deparando com mães que vivem a mesma realidade que eu, que vivem um sofrimento muitas vezes ainda maior, e eu me vi nessa energia, assim, de uma esperança, de uma busca, mas de uma aflição, naquela assim, meu Deus, e agora? Como eu posso melhorar isso? E agora? Mesmo sem ter as ferramentas de Axis, era assim que eu pensava. Não, eu tenho que ver algum jeito. Vamos ver um outro médico. Vamos ver outra alternativa, né? Para que possa melhorar. Porque o que aconteceu? A Valentina teve a primeira crise tônica e depois ela começou com crises de ausência. E quando acontecia essas crises de ausência, ela acabava regredindo. Então, a gente ficava naquele limiar de que ela avançava algumas coisas e retrocedia, avançava algumas coisas e retrocedia. Então, eu me sentia andando em círculos.
E até eu sair disso, entender que ela tem os movimentos dela, que ela é, mesmo já tendo essa bagagem holística, eu acho que quando é no filho da gente é mais visceral, né? Tu ter empatia com a vivência do outro é uma coisa, mas quando tu vive isso, é celular, é visceral mesmo. A intensidade é outra, completamente diferente. Gabi, deixa eu só dar uma interrompidinha aí, também aproveitando esse gancho todo que você está falando. O quanto que é legal também, o quanto que essas ferramentas trazem para a gente um olhar para a gente mesmo, que era o que você estava colocando. E o quanto que nesse processo todo é muito importante a gente olhar para o nosso movimento, né? Isso, e olhar para a gente. Como que a gente recebe tudo isso que a gente está vivendo? Porque eles são seres, né, super sensíveis. Exato. Captam a nossa energia. Isso. Então, quanto que é importante a gente se curar, né? Porque a maioria das vezes a gente está sempre focado na cura do nosso filho, né? O movimento que a gente está aqui também para se curar, né? O movimento inicial é a gente, o que eu posso fazer por ele, o que eu posso fazer por ela, né? No caso, sua filha, o que eu posso fazer por eles, e a gente não olha pra gente. Exato. E o que trouxe muito a terapia multidimensional para mim foi essa questão. A terapia multidimensional é a cura, a nossa cura, né? A busca pela nossa cura. E o quanto quanto a gente busca nos curar, a gente está curando o planeta. Está curando quem está junto com a gente, através da nossa ressonância, de tudo. Então, assim, como é que a gente... E o quanto que a gente se curando, a gente pode se tornar um curador também. Porque não adianta você ter uma ferramenta para usar no outro, né? Você tem que usar primeiro... usar na gente mesmo. Na gente mesmo. E quando a gente perceber esse movimento todo, né? E levar isso para as outras famílias também, né, Gabi? Porque sim, claro, não fica muito focado no cuidar do filho, né? E a gente se esquece completamente da gente. E a sua vida vai correndo e a gente entra num piloto automático, né, Aninha? A gente entra num piloto automático de buscar, mas bem como tu falou, é para o filho, né? Para o filho. O único cuidado que eu tinha comigo era buscar ferramentas, mas sempre com o pensamento, isso vai ser colaboração para ela também. Mas meio que nesse pensamento, né, eu acabei colaborando comigo também. E é bem como tu falasse, assim, a terapia multidimensional, que foi essa última ferramenta que a gente recebeu, foi um verdadeiro, assim, boom! Porque parece que fez um leque com todas as outras vivências que a gente já teve, né, Aninha? Com todos os outros cursos, todos os outros conhecimentos, e juntou isso tudo assim e fez bom, você já tem tudo isso. Agora vamos juntar isso tudo e vamos colocar em ação. Vamos curar esse coração, vamos curar todas essas questões que estão aí latentes ainda e precisando de olhar e precisando de cuidado. Vamos curar e ajudar, como tu disse, nos curando, a gente vai curando o outro, né? Vai ressoando, cria uma cadeia de ressonância, né? De cura. Enfim, esse movimento, assim, que a Aninha veio e falou comigo da gente começar essas promoções de troca, de enganjar um grupo para troca, tanto de perspectiva de troca de como é
a minha vivência com a Valentina, como é a vivência da Aninha com o filho dela e das demais mamães do grupo, os demais papais, né? E a gente poder usar essas ferramentas com a gente, nos curando, para auxiliar também na vivência com os nossos filhos, né? Com a nossa família como um todo, né? Porque, enfim, como pode melhorar ainda mais, né? Como podemos ser mais contribuição. Gabi, vamos falar um pouquinho, assim, especificamente da terapia multidimensional, como é que ela funciona? Porque para as pessoas entenderem um pouquinho o que é, claro. O que ela propõe, como é que ela funciona. Vai lá. Vamos lá, vamos falar junto comigo aí também, Eu né? vou falar, falo junto. Tudo muito novo para nós duas, né? Muito novo e muito intenso, né, Aninha? Sim. Então, a terapia multidimensional, ela é justamente isso, essa cura através do coração, né? Quando eu li o chamado do curso, eu pensei muito assim naquela chamadinha que o nosso professor colocou, e ele colocava assim, é um não fazer nada organizado. E eu pensei, nossa, interessante isso, né? Como assim tu não fazer nada organizadamente, né? Como pode ser isso? Mas é justamente isso, gente. É justamente a gente focar no coração e enviar boas intenções de cura para a pessoa. Enviar essa energia do teu chakra cardíaco, né, de cura ao outro. E aí entra todas as questões de uma equipe multidimensional, né, que lida com todas as nossas questões do outro lado do véu, né? Todas aquelas questõezinhas que a gente deseja curar. Muitas coisas, a maioria das coisas a gente não tem nem noção, né, do que está sendo trabalhado, do que a gente está se curando, né? E na verdade é abrir o chakra, né, para poder receber a cura, né? E a partir do momento que a gente abre o chakra cardíaco, né, para nossa autocura, né, a gente também pode se tornar um curador, né? Porque a gente vai usar essa energia do chakra cardíaco para poder fazer o trabalho, né, de cura. E simplesmente isso, né? E por isso que é também feito à distância. Pode ser feito presencial, mas também, mesmo presencialmente, não se toca em ninguém, não se coloca... né? Porque como a energia não é transmitida pelas mãos, né? Normalmente, os trabalhos de cura que a gente conhece, a energia parte da mão. Mas eles dizem que é a mesma energia, né? A das mãos e a do chakra cardíaco. Só que o do chakra cardíaco é aquela coisa assim, você não precisa fazer nada, é o que você estava colocando, né? É simplesmente se colocar à disposição para o trabalho energético e para a cura. E é intenso, né, Gabi? É impressionante, muito. Porque durante a formação, nós fizemos as trocas, né? E o grupo continua com as trocas, né? Porque a gente precisa criar raízes para se conectar com essa energia toda, né? Tanto para a terra quanto para cima, né? Se conectar com... Ah, lá vem o Vinícius de novo, querendo participar da conversa. Ai. E é impressionante, porque quando você está trabalhando, e aí você fala, você vai trocar com a outra pessoa, e o que a gente estava percebendo, a outra pessoa está sentindo do outro lado, né? Às vezes é um intenso, às vezes teve uma troca que eu estava sentindo que só vinha para mim assim, eu que estava emitindo, né? E eu só vinha para mim assim, lembra de respirar, lembra de respirar, lembra de respirar. E aí quando eu fui perguntar para a pessoa, né, como é que ela estava, ela falou assim, olha só, eu só sentia muita dificuldade de respirar.
Aí eu falava assim, cara, era assim, Sim. é uma ressonância muito grande, né, Gabi? A gente também trocou e foi assim, o que vinha, que ela estava percebendo lá era exatamente o que eu estava percebendo no mesmo momento. Então, assim, isso é porque a nossa mente racional, né, ainda precisa meio que ficar provando que, pô, funciona o negócio, funciona. Uhum. Será que isso Eu acho, funciona mesmo? será que Como isso é que é isso, funciona? então? E o legal foi que o Léo falou, né, essa semana, o Léo é o nosso instrutor de terapia multidimensional, ele falou pra gente assim, eu no começo, como nós, eu ficava esperando as respostas para saber se estava funcionando, se não estava, né? Sim, a E ele, gente fica lá, tá, e aí? O que tá é, acontecendo? é, O pessoal, com, né? Fica com a que tá acontecendo aí? Tá funcionando? Tá fazendo mesmo de olho é, fechado lá, é, concentrada no chakra cardíaco, a gente fica lá. E aí, tá dando certo? O que tá que se está fazendo? Vem acontecendo aqueles aí? pensamentos, né? É. E aí, na verdade, ele falou que o quanto. Ah, lá vem Vinícius Novo. Quanto mais profunda é o trabalho, você desconecta mesmo, né? Você desliga e, na verdade, não vem nada. Não vem nada. Normalmente Uhum. tem pessoa que apaga, né? E só Exato. acorda na hora que terminou a sessão, né? E, na verdade, quando isso acontece, é que o trabalho está sendo feito mais profundamente ainda, né? Então, e não Sim. precisa. E aí depois a gente vê E depois a gente vai vendo os resultados no dia a dia, né, Aninha? Isso. Que assim, em pouco tempo, assim, é muito, muito rápido os retornos que a gente recebe, né? Das pessoas falando, nossa, minha vida tá mudando de uma forma. As minhas amigas, ó, depois que você fez aquilo, não sei, tá tudo muito louco, tá acontecendo muita coisa na minha vida. Tu não recebeu esses feedbacks assim, Aninha? Sim, sim, Tipo, sim. E a gente percebe na gente mesmo, né, Gabriela? É que a gente estava exato, exato. conversando, até durante a terapia, o curso, né? Você que fez o link com a gente, é que você, na hora que você pediu na intenção de cura, você falou da sua filha, né? Da relação Uhum, da sua filha, que era o que você queria trabalhar. exatamente. E aí, o quanto esse momento da quarentena estava sendo difícil para você, porque você não estava levando sua filha. Fala um pouquinho aí, você. Sim, Fala o que desse que momento. aconteceu? A Valentina faz um tratamento aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ela fica 4 horas na clínica. É uma clínica de reabilitação intensiva. Ela faz físio, fono, terapia ocupacional, e ela ainda é feito um método que é com órteses, que é o Ped a Switch. Então, cada uma desses procedimentos é em torno de 1 hora. E ela ia todos os dias para a clínica, né? Então, isso foi um boom quando veio a questão da quarentena. Veio aquele desespero inicial, nossa, e agora? Como isso vai funcionar? Como vai ser para mim? Como vai ser para ela? Lidar com isso em casa, né? Sem os estímulos. E é claro que como mãe, mesmo tendo qualquer recurso quântico, no primeiro momento a gente dá uma desesperada, diz, meu Deus, e se ela voltar né? O meu medo era voltar a ter crises de ausência, voltar a retroceder, sabe? A gente fica meio que com aquele trauma, com aquele bloqueio daquela situação, né? De voltar né? a retroceder, né? E como lidar, porque ela já está altamente adaptada, é a escolinha dela. As outras crianças vão para a escolinha, vão para a creche, a Valentina vai para a estimulação. Então, os primeiros ali foi muito difícil, porque ela começou a não dormir, porque tinha quantidade de energia muito, muito grande, né? Não tinha todo aquele estímulo. Então, ela começou a não dormir, trocou toda a alimentação, porque comia Chegou dias da semana que era às 3 horas da manhã, eu tendo que dar comida para Valentina porque ela fazia e queria comer. E eu digo, ok, né? E aí, o que a gente vai fazer? Eu ofereci um leitinho, ofereci um... Não, era comida, era papá. Por quê? Porque trocou todo o horário dela, fez uma bagunça na cabeça dela.
todo dia ela saía e voltava de casa. E aí ela começou a ficar só dentro de casa. Ela ficou muito assim, que é dia, é noite? Darará. Então foi muito angustiante. Depois a gente começou as estimulações em casa. E aí essa relação, pô, ela tem uma relação com os terapeutas dela, né? E mamãe não tem nada a ver com isso. E aí tá os terapeutas lá na tela, ela tendo que olhar os terapeutas lá, falar um monte de coisa, e a mamãe fazendo as terapias. Nossa, aquilo só dava assim, ó, com a cabeça. E gritando, e brigando, e... Aí até com o dedo ela aprendeu a fazer não, que tava tudo errado isso daí, né? Não tá funcionando, não tô entendendo nada disso daí, não tá funcionando. Ela faz alguns exercícios, mas era muito na gritaria, na birra, e aquilo tava sendo pesado para mim, pesado para ela, sabe? E aí depois da terapia multidimensional, que eu comecei a conversar muito com a Aninha, e aí eu me coloquei, disse, bom, não adianta me colocar no lugar de terapeuta, eu nunca vou ser terapeuta da minha filha, eu sou mãe, né? E tá tudo certo, ela não quer a terapia, vamos fazer de um jeito que seja na brincadeira, que seja, né? Porque eu desligava a câmera, a Valentina olhava para mim, chegava a fazer uma carinha tipo assim, terminou o sufoco, terminou, tá tudo bem agora eu vou brincar tranquila. Aí ela chegava a fazer sozinha os exercícios que eles propunham, que às vezes eram senta e levanta de banquinho, ela se agarrava, ela sentava, levantava, cantando as musiquinhas dela, ou, por exemplo, pintar com giz de cera, atividades, sabe, que são básicas, mas que para ela exige uma certa coordenação, né, e um nível de dificuldade, e ela fazia assim, ó, tranquilamente. Eu disse, gente, o que eu tô fazendo, sabe? Tem que ser leve, tem que ser, mas até eu me dar conta disso, mesmo nas perguntas, como pode melhorar, o que eu preciso ver nessa situação que eu não tô vendo, né, como pode ser mais leve essa situação com a Valentina, foi a partir da terapia multidimensional que ligou aquele clique. Vamos deixar fluir, vamos deixar no tempo dela. Eu até falei para a Aninha que eu vim para minha mãe me ajudar mais nessa função, né? Com as terapias e tudo mais. E aí a gente pergunta, a gente fala muito para ela, Valentina, tu é uma moça. Vamos aprender com bastante facilidade. Vamos aprender as coisas, ó, rapidinho. A gente fica brincando com ela assim, né? E vamos andar, vamos falar. Tu sabe falar. E realmente, quando ela fala, um monte de coisinhas. Vamos falar, tu sabe falar. E às vezes ela olha pra gente com uma cara bem séria, assim, e faz. E tá tudo certo. O que a gente vai fazer? A gente vai forçar, né? Vamos respeitar o tempo dela. Aí eu digo pra minha mãe, ok, mãe, uma hora vai ligar o botão aí, vai, e ela vai sair falando, e aí a gente que lute, que nem diz, né? Porque de tanto que ela vai falar, em algum momento isso vai acontecer, né? E vamos ter fé, vamos nos encarregar de confiar que no tempo dela ela vai. Mas essa certeza, assim, como eu posso dizer para vocês, profunda, assim, de confiança. Por quê? Porque eu me sentia confiando ali na superfície, porque por baixo sempre tinha aquele desespero, sabe? Ai, como eu posso fazer mais? Eu entrava muito nessa energia, assim, de me sentir fazendo ainda pouco por ela, ou sendo falha enquanto mãe. E aí, com a terapia multidimensional, eu trabalhei justamente essas questões. A primeira troca que eu fiz veio só questões sobre maternidade. Veio só as minhas questões sobre maternidade. Os meus medos, as minhas incertezas, né? Questões de vidas passadas que eu tinha a respeito dessa questão de maternar, traumas de vidas passadas, né? Acordos, enfim. E aí foi lindo, assim, porque daí em diante a minha relação com a Valentina tá sendo outra. Tá sendo outra, porque não tem mais aquela cobrança. E a cobrança também que eu sentia dela. Porque inconscientemente, aí eu fui me dando conta disso,
porque eu senti uma cobrança, porque, de certa forma, com tudo que aconteceu com a Valentina, eu fui parando muita coisa na minha vida, né? E me dedicando somente a ela. E aí, eu senti assim, como se aquilo fosse a minha responsabilidade máxima, né? E eu não me sentia podendo me dedicar a outras coisas, porque eu precisava me dedicar a ela. E, inconscientemente, sentia essa cobrança dela também. E, por exemplo, a Valentina muitas vezes não dormia com outras pessoas, não ficava com outras pessoas, mas na clínica ela passava 4 horas tranquila, rindo, brincando, né? Mas aí em casa, por exemplo, eu tinha que deixar ela com o meu marido, muitas vezes para ir no banheiro, a Valentina estava brigando. E isso mudou completamente. Agora, enquanto eu tô aqui conversando com vocês, ela tá com a minha mãe. E assim, eu ia cozinhar, eu ia fazer alguma coisa para ela, e aquilo era uma briga. Como se eu estivesse deixando ela de lado, como se eu estivesse não dando atenção para ela. Eu não ouvi ainda ela, eu vi algumas conversinhas dela, mas ela tá super tranquila lá com a minha mãe, como se, a mamãe nem tá em casa. Nem tá aí. E muito feliz e tranquila lá. E essa relação mudou muito em função da terapia multidimensional. Claro, Theta Healing auxiliou bastante. Eu já venho fazendo Theta em mim, nela, né? Os cristais, ela adora pegar as pedrinhas, como eu digo, e ressoar com essa energia dos cristais. Foram várias etapas até chegar até aqui, né? E aí, como eu disse, a terapia multidimensional veio e unificou isso daí. Mas muito mais, além do que buscar uma cura para a Valentina, foi essa cura comigo. De ficar em paz. De ficar em paz com essa situação, né? Porque até que ponto a gente aceita do fundo do coração, né? Essa questão, né? Enfim, são nossos filhos, a gente ama incondicionalmente, mas lá, inconscientemente, em quantos níveis da minha existência e da minha alma eu não me perguntava por que comigo? Por que com a minha filha? Né? Por que isso está acontecendo? E isso ficou mais leve. Ok, tá tudo certo, ela é um serzinho maravilhoso, está na evolução dela, no momento dela, ela se propôs a isso, nesse momento evolutivo dela, e no momento dela, ela também vai evoluir e crescer, né? Diante das coisas. E eu, como mãe, o que eu posso fazer, né? Facilitar essa vivência, que ela possa ter a melhor vida que eu possa proporcionar, as melhores condições, para que ela, por si só, evolua, né? Eu acho que ficou muito isso, assim, leve. Né? A situação, ela não mudou de um dia para o outro, ela continua a mesma. Não. Então, o que mudou? A minha visão sobre a situação, o meu sentimento sobre a situação. Exatamente. Né? E uma das questões que a terapia multidimensional fala, para a gente ter a autocura, né? Eles falam assim, entrega e confia. Isso. Né? E quanto que isso, na verdade, a gente tem essa dificuldade de entregar e de confiar, de que o que é porque o melhor para a gente, né? É o que é para ser. É o que a gente veio disposto né, a trabalhar. E a partir do momento que a gente compreende isso, a gente se coloca à disposição também para poder trabalhar, para fazer. Porque muitas vezes a gente se coloca numa posição de resistência, né? De não aceitar aquilo, não concordar, e na verdade a gente não cria um movimento diferente, né? Um movimento que possa proporcionar até uma mudança, uma transformação. A partir do momento que a gente resiste e reage, a gente mantém aquilo do jeito que está, né? Energeticamente, a gente mantém aquilo amarrado. E a partir do momento que a gente entrega e confia, a gente abre a possibilidade de mudança. O que vai vir? De deixar fluir, né? De deixar isso fluir, deixar isso leve. No tempo deles, no momento deles, no propósito deles e no nosso, né? Exato.
E até essa questão, assim, né, Aninha, a minha parte pessoal, assim, de deixar fluir também, além das questões da Valentina, além da maternidade, o meu ser, né, a minha pessoa, as outras obrigações que eu vim para este planeta, né? E aí a terapia multidimensional fala muito isso, do nosso momento de vida e da nossa missão de vida, né? O que a gente veio fazer nesse projeto Terra, né? O que nós estamos fazendo aqui, né? Por que eu estou aqui? Ou que nem muito se falou no curso, assim, eu nem pertenço a esse lugar, eu nem sei o que eu estou fazendo, né, nesse planeta, né? Fui jogada aqui, caí de paraquedas, nem queria estar aqui. Mas, bom, na verdade, a gente pediu muito para vir e estar nesse planeta e nos apropriarmos da nossa missão de alma, do nosso caminho. Eu acho que é muito importante, né? É vital e não dissociar disso, né? Como assumir a minha missão integralmente sendo mãe, né? Lidando com essas questões da Valentina e sendo o ser que eu preciso ser, a melhor versão de mim para ser colaboração aos outros e continuar dando conta da minha filha, tornando isso leve. Porque hoje, mesmo estando em casa, eu tenho deixado a Valentina muito tempo com a minha mãe, coisa que antes, numa rotina normal nossa, por mais que ela passasse 4 horas na clínica, eu estava o tempo todo lá, seja em troca com os profissionais. Eu saía algumas horas, 45 minutos para ir na academia, porque eu tinha muita dor nas costas de carregar ela. E eu detesto academia. Eu ia porque eu pensava que eu preciso disso, porque eu ando com ela para cima e para baixo no colo, né? Uma hora vai trancar tudo, não vai dar certo. Então era isso que eu me permitia a ir, senão eu estava lá dentro. Por quê? Porque ela muitas vezes precisava de comida, as profissionais precisavam me passar algum parecer, então eu estava lá fazendo o tratamento junto com ela. E agora que ela está em casa, que ela está sem o tratamento, eu tô me permitindo ela ficar com a minha mãe, como esse tempo que a gente tá aqui, e eu ser a Gabriela, não só a mãe da Valentina, né? Me propor aos meus objetivos, aos meus ideais, e tá tudo certo. Ontem a minha mãe disse assim, ai, dá uns beijos nela para ela não ficar sentida, porque quando tu voltar das coisas que tu vai fazer, ela provavelmente vai estar dormindo. E, gente, a gente tá em casa e se criou uma relação que parece que a mamãe tá saindo e tá indo trabalhar, sabe? E tá tudo certo pra ela. Eu não vi ela infeliz por causa disso, sabe? E tá tudo certo pra mim. Eu não tô me sentindo infeliz de deixar ela mais tempo com a minha mãe, sabe? E às vezes a gente tem essas coisas muito, muito lá dentro da gente, né? De se sentir, nossa, como eu sou uma péssima mãe de deixar o meu filho tanto tempo com outras pessoas, né? De mal ver o meu filho porque ele tá na escola, ele tá fazendo isso, ele tá fazendo aquilo, e essas coisas ficaram muito leves, assim. Na verdade, toda mãe passa por essas questões, né? A maternidade leva a gente a esses lugares, né? Olha lá, a Renatinha lá brincando com a Helena lá. E eu escutando. Linda, tô acompanhando as brincadeiras delas. Ela tá lá escondidinha ali atrás, eles estão brincando. Uhum. Mas a gente consegue ser um pouco de cada coisa, né? A gente é só estar disposto a, né, tornar isso mais leve. E se é possível para a gente, é possível para qualquer um. O que eu acho legal isso, né? Porque muitas vezes as pessoas estão num lugar que não consegue ver outras possibilidades. Outras possibilidades. E eu acho que esse é o lugar que nós escolhemos estar. E eu escolho também compartilhar isso com as outras pessoas, né? Para que isso se expanda, que isso se multiplique. E é o que nós estamos fazendo aqui, né? E eu fico muito feliz, assim, de ver a Gabriela tão novinha, tão empoderada dela mesma, das ferramentas que ela tem,
né, do que ela pode ser contribuição, do propósito dela, né? É uma caminhada muito, muito bonita. E gratidão por compartilhar com a gente sua vivência. Nossa, eu que agradeço imensamente a oportunidade, né, Aninha? E como eu te falei, assim, quando tu veio, me trouxe essa questão, né, do que te veio, assim, eu disse, é isso também que eu quero poder fazer, poder ser contribuição para outras mães, né, que passam essa realidade, assim, no dia a dia, na pele, né, e precisam desse olhar de troca, de tipo, amiga, eu tô aqui, eu entendo o que tu passa, vamos tentar isso, né? Mesmo que a distância, mesmo que a quilômetros de distância, às vezes uma palavra de eu entendo o que tu tá passando, eu sei o que tu tá sentindo, vamos lá, vamos junto, isso muda muito, né? Isso é muito, muito reconfortante, né? E criar esse espaço mesmo leve, né? Porque a Alessandra, eu lembro quando ela chegou no grupo, ela falou assim, esse grupo eu vou ficar, porque nos outros grupos eu saí tudo. Porque, de verdade, assim, existe também um movimento assim, de pessoas que não querem sair do lugar que estão, né? E estão lá, então é a escolha delas, ok, tudo bem. E a nossa ideia é criar um espaço para que as pessoas que realmente estejam nesse movimento, né, de querer... gostei da Nanda aqui, bora que missão da querida, vamos embora. Amei. E vamos criar esse espaço juntas, assim, de verdade, assim. A Anne, ela não pôde estar aqui porque a filha dela está fazendo simulado nesse horário, mas ela já se colocou à disposição também. Assim, outras pessoas já falaram que topam. Criar esse espaço, né, de troca, de vivência, de experiência, e bora trabalhar. Eu acho que já deu uma hora já de bate-papo. A Paula levantou a mão aí. Eu acho que a Paulinha quer falar alguma coisa. Vamos falar. Quem quer falar, pode abrir, pode fazer pergunta. Renatinha, quiser perguntar, quiser dar depoimento. Agora é o nosso espaço de troca. É a nossa hora. Começou a troca. O tema maternidade nesse momento, é tema que mais chama atenção. Né? Como ser eu, ser mãe, ser esposa, ser terapeuta, né? E a maternidade toma todo o tempo, ou quase todo o tempo. Então, eu estou começando mas ainda é algo que toma. E vai bem. Quando eu vejo, não posso fazer isso porque eu ficar velhando. Não posso fazer isso porque eu ficar velhando. Mas eu já busquei também tentar me colocar nessa história do Estado. Renatinha, consegue falar mais perto do microfone? Para mim tá picotando, eu não sei para as meninas. Para mim também tá cortando. Tá melhor agora. Sim, melhorou. É que eu tava com a caixa para ouvir melhor, eu tirei. Mas é isso, assim, essa coisa da maternidade, de encontrar um espaço para mim, né? Espaço de ato, né? E e o que eu pude entender, e está muito claro, que não é o mesmo espaço de antes, um novo espaço. É sempre um lugar novo, né? Eu acho que a gente tem que ter um luto espaço antigo e se abrir para o novo. A gente fica preso. Então, acho que é muito por esse caminho aí. Estou tentando achar algumas respostas. E não existe fórmula, né? Cada um vai criando a sua forma de lidar com as coisas.
né? E vivenciar isso tudo, mas a predisposição simplesmente de perceber que é um lugar novo e de o que a gente faz com isso, né? Como eu posso transformar isso? Como eu posso mudar isso, né? E tornar isso mais leve e é isso. Quem mais quer falar? A Paula levantou a mão. Queria falar alguma coisa, Paulinha? Peraí que eu estou enrolada aqui com esse Zoom. Mas eu gostei muito dessa reunião. Realmente eu estou precisando de um grupo, de uma terapia que vocês falaram que eu não entendi direito, terapia holística, não entendi direito. Mas eu quero participar sim, porque eu também passo por uma situação parecida e é muito fácil as pessoas, né, de fora darem opinião, mas só a gente que está na situação que sabe, e o quanto a gente fica perdida, porque ninguém sabe nada, ninguém sabe. Parece uma coisa que não existe. Então, eu queria participar dessa terapia holística, chakra, não sei o quê, do coração. Eu gostei desse negócio todo. Mas eu não sei, eu estou perdida, né? Aí eu já falei com a Aline. Aí, se vocês puderem me dar umas dicas e eu participar desse grupo, continuar assim, me desenvolvendo, né? O que eu quero mesmo. Não adianta negar e se revoltar. Tem que viver a vida e muito bem vivida, né? Tá bem. Muito eu só bom, tenho a muito agradecer bom, a Paulinha que convite, né? Minha xará, Paulinha. A Gabriela me chama de Aninha, mas eu sou Aninha, eu sou Paulinha, eu sou Papola, um pouquinho de cada coisa. E é legal, né, a gente perceber que esse movimento, né? E Paulinha, com certeza a gente vai criar esse espaço e quem quiser entrar vai ser convidado a participar, a trocar, a interagir. Tá bom? Gratidão por participar, bom. Paulinha. Muito obrigada. Eu tenho que agradecer a vocês todos. Mulheres maravilhosas. Eu acho que tem um homem aí no meio. O Ian ele entrou e saiu. Mas o Ian também está com a gente, também vai dar um curso também esqueci, da integrativa, né? Que vai falar dos quânticos, né? Posso passar informação para você também, que também é uma alternativa também, né? Para a parte, né, de medicamento. A gente não está, né? Tem muita gente que só está presa ao paradigma dos alopáticos, né? Só existe essa forma de se tratar e existe uma infinidade de formas de estar trabalhando, principalmente energeticamente, né? Lidando. Essa semana eu estava falando assim, como é legal você lidar com uma medicina que ela é da saúde, né? E não da doença. Então, a homeopatia, os florais, a aromaterapia, os quânticos. Nossa, tem uma infinidade o biomagnetismo, né? Uma infinidade de possibilidades da gente curar o nosso corpo físico, né? Que não da forma como a medicina hoje trata e vê, que é pela doença, né? E não pela saúde. Então, muito assim, melhor. Novas possibilidades aí. E também eu faço yoga, né? E eu acho que a yoga me ajudou demais, mas demais, a yoga. E aí, se eu puder sugerir alguma coisa, não sou professora não, mas é muito legal. Grata pela contribuição, Aline. Nós temos também aí o gerenciamento emocional, né, Ana? Não sei se você já ouviu falar. E também é uma ferramenta também, né? Uma forma de pensar a saúde, não a doença, né? De pensar
como que a gente mexe na gente, porque eu gostei muito no começo, a gente estava aqui batendo um papinho, e falando desse lugar da cura, né? Até como eu trouxe na quinta-feira passada, o quanto a disciplina positiva é um caminho de cura para mim, não é que eu acho que a disciplina positiva vai resolver tudo e vai resolver, né, para as pessoas, mas sim é um contato de cura minha, da minha infância, é um lugar onde eu cuido de mim, né, e a partir daí isso reverbera para as pessoas. Então, assim, eu acho que isso é muito realmente importante, encontrar, né, essa energia de que a possibilidade está na gente e que a partir da gente a gente vai reverberando, né? Então, trazer a consciência, né? Isso, isso é maravilhoso, né? Trazer a consciência e poder trabalhar nisso sem a culpa, né, Gabi? Porque eu acho que nossa cultura ela é muito voltada para a culpa, né? Então, ou é a culpa ou é a vítima, né? Ou nós somos culpados ou nós somos vítimas. Então, nós sentamos ou na cadeira do culpado ou na cadeira da vítima, para estar justificando um modelo de sociedade que nos impõe, né? É o poder verticalizado. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, a gente buscar, né, esse lugar da não culpa, e sim do campo de possibilidades, né? O que nós temos de possibilidades? E o que nós podemos fazer, né? Não é dizer o que está certo ou errado, e sim sentir, né? O que nos faz bem, né? Então, eu acho maravilhoso, Aninha, assim, por estar participando até mesmo como nesse caminho de terapeuta, de estar aí com muitas dificuldades, assim, de realmente dar conta, né? Desse lugar da percepção e de como que a gente caminha, e porque eu já tive as minhas resistências, e gente, então tá, se você não quer sair desse lugar, então fica, né? Mas, assim, de poder trabalhar isso, inclusive energeticamente, porque hoje eu me sinto, né, trabalhando energeticamente para que eu tenha novas possibilidades, né, de também não entregar, assim, não entregar os pontos, né? Eu acho esse movimento muito, muito legal. Eu sou muito grata mesmo, muito grata por estar aqui, né? Contribuindo também. Ai, que ótimo. Recebendo, sem dúvida. Muito bom. Então, meninas, a gente vai manter esse contato, vamos ver como a gente materializa isso nessa realidade e bora trabalhar. Certo? Com certeza. Gratidão. Muita gratidão pela participação de todas. Muito obrigada. Obrigada, Beijo. obrigada. Tchau. Tchau, beijo. Beijo. Vinícius está aqui aprontando todas. Estou aqui finalizando a gravação. Eu vi.